Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará. Toda a casa de Israel naquela terra, ali me agradarei deles, ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável. Quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar das terras por onde vocês foram espalhados, e serei santificado diante das nações por meio de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações que se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos por todas as maldades que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu agir com vocês por amor do meu nome. Não segundo os seus maus caminhos, mas segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Amém, querido? Ezequiel capítulo 20, estudos e confrontos. Vem que eu vou te explicar esse capítulo hoje. Graças e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de novo com o episódio de número 18. A gente vai tratar do capítulo 20 do livro de Ezequiel. Querido, estamos caminhando. Episódio de número 18, capítulo 20 do livro de Ezequiel. Corre aqui, vamos estudar esse livro. Mas calma, se você é novo por aqui, não está entendendo nada, caiu aqui de paraquedas, alguém te enviou o vídeo, alguém te mandou, compartilhou com você o vídeo, caramba, ele já está no episódio 18. Calma, eu vou colocar um card aqui em cima, ó, uma bolinha, ela deve aparecer ali, ó, naquele canto. É uma bolinha do YouTube que fica ali, ela fica branca, ela abre, depois ela fica branquinha lá no canto. Se você clicar lá, você vai lá pro canal do Ministério Caminhos, e lá no canal do Ministério Caminhos você vai poder assistir todos os 17 episódios que tem antes desse aqui, e o sonho que originou esse trabalho, né, de gravar sobre o livro de Ezequiel. A série Estudos e Confrontos é uma série que tem por objetivo lermos a Bíblia sistematicamente e, ao mesmo tempo, trazer de forma expositiva, na maioria das vezes, o livro, tentando entender o livro, tentando comentar o livro. É um livro difícil, porque é um livro profético, e do livro profético nem sempre ele está claro. Ele tem o seu teor histórico para a época, e aí a gente aprende com isso no teor histórico, porque a gente acaba tendo contato com a história da época. Com isso, a gente interpreta melhor a Bíblia, a gente entende melhor o que estava acontecendo, qual era o pano de fundo. Isso nos ajuda a ter uma visão global sobre a interpretação bíblica, como a teologia bíblica acontece, porque às vezes a gente lê textos e interpreta equivocadamente justamente porque a gente não sabe direito o que aquilo está querendo dizer, o que aquela frase está querendo nos falar, e a gente acaba às vezes mistificando demais a palavra sem necessidade, e ao mesmo tempo a gente consegue discernir de uma forma um pouco melhor as profecias que estão por vir. Ezequiel é um livro profético. Eu costumo usar um termo aqui, quem já está acostumado comigo, é o termo do já e ainda não. Existem profecias bíblicas que elas são já, é para agora, acontecem agora, mas ainda não. Ou seja, elas ou acontecem de forma dupla, em duplo estágio, elas acontecem no momento e depois elas apontam para o acontecimento futuro, ou elas se iniciam em um evento e elas vão perdurar, perdurar até que esse evento se concretize num outro momento. Por isso que às vezes a gente fala já e ainda não, já e ainda não. Tá bom, querido? Mas eu preciso que você vá lá ler o capítulo 20 de Ezequiel. Se tu vai ficar por aqui, se tu já acompanha, se tu está comigo, vai ler o capítulo 20. Pode dar pausa aqui, dá uma parada, dá uma lida, leia. Ore primeiro, peça ao Espírito Santo que te oriente e leia. E depois
volta para cá que a gente vai entender esse capítulo hoje, tá bom, querido? Enquanto você está abrindo tua Bíblia, enquanto você está procurando, eu quero te agradecer por você estar aqui. E hoje eu quero fazer um agradecimento especial. Eu não sei em que data você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje, dia 30 de setembro de 2021, nós estamos completando 200 inscritos no canal do YouTube. Amado, tem 200 inscritos no canal do YouTube. Você pode achar que é muito pouco. Talvez seja muito pouco para pessoas que têm aí 1.000, 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Mas sabe, eu valorizo cada inscrição que tem aqui. Pode não ser 1.000, 1 milhão, pode não ser 2 milhões. E se for da vontade de Deus, será o número que Ele quer. Eu não me importo com o número, mas eu me importo com você que vem e se inscreve aqui. Você que vai lá e clica o botão de se inscrever. Você que dá crédito a esse canal. Saiba, você que é um desses 200, eu oro pela sua vida constantemente. E eu espero que esse canal do Ministério Caminhos seja um canal que traga para você palavra boa, palavra fresca, palavra verdadeira, palavra de Deus, porque a gente está precisando muito. A gente tem vivido muitos enganos. A gente tem visto muito charlatão por aí. E eu não sou bonzinho não, amado. Eu não sou santo, não estou acima da média não. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando a gente tem um compromisso com Deus, a gente erra, a gente falha, a gente é imperfeito. Mas a vontade de acertar é maior do que a nossa ganância, é maior que a nossa vontade de fazer falcatruas, enganar as ovelhas, arrancar a lã das ovelhas. A nossa vontade de acertar é muito maior do que falar as mentiras que vão beneficiar os nossos próprios interesses. Então, amado, sinta-se à vontade, traga mais gente para o canal, gente que gosta da palavra de Deus, gente que gosta de estudar, gente que gosta de Bíblia. Vem para cá. Eu não garanto saber tudo, eu não sei tudo, mas o que eu sei e o que eu entendo e aquilo que eu posso falar e transmitir para você, eu tento fazer isso da melhor forma possível. Tá bom, querido? Não repara não que tu deve estar ouvindo aí um monte de barulho. Hoje é dia. Quando eu vou gravar Ezequiel, gente, eu não sei o que acontece. É barulho para todo lado. É gente batendo aqui no apartamento de cima, é o cachorro do outro condomínio, não é nem do meu condomínio. Quem sabe, quem conhece, a série de estudos e confrontos já começou aqui nessa moradia nova, e vocês sabem que aqui é uma paz tremenda, aqui é um silêncio que eu não tinha lá no meu outro domicílio. Mas eu não sei o que acontece, amado. É gravar Ezequiel, até o cachorro lá do outro condomínio parece que fica acompanhado e quer atrapalhar a nossa gravação aqui, tá bom, querido? Eu quero te agradecer você que está aqui comigo, você que acompanha o estudo, e ó, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém, pode ser que alguém esteja precisando dessa palavra, amém, querido? E ó, vem para cá, capítulo 20, vamos começar a falar do capítulo 20, pega a tua Bíblia, leia, e por que é importante você ler antes? Para não ficar a palavra do pastor Alex. Não é a minha palavra que tem que ficar aqui. Se eu puder, em Deus, te ajudar a entender melhor o texto, amém. É só isso e eu não tenho mérito nenhum com isso. A palavra de Deus é que traz a verdade. Eu só estou aqui para tentar facilitar alguma coisa, se for para fazer isso. Porque se for para atrapalhar, nem conta comigo, esquece. Eu não estou aqui, não quero atrapalhar. Tá bom, querido? Então, vamos lá. O que acontece no capítulo 20, gente? Capítulo 20 do livro de Ezequiel, ele é um capítulo diferenciado, né? Diferenciado não, você já assistiu isso em outros episódios. O que acontece? Os anciãos vão até Ezequiel para fazer uma consulta a Deus. Você, né, quem chegou aí está perdido ou não lembra, eu vou te falar. Ezequiel é de linha sacerdotal. Ele está aqui no ofício de profeta, próximo ao rio Quebá, ele mora perto do rio Quebá, está exilado, ele foi no grupo do segundo exílio, e ele está no ofício de profeta, mas Ezequiel é sacerdote. E naquela época havia o costume de toda vez que houvesse uma dúvida, né, eles iam consultar o sacerdote, eles iam até o homem de Deus consultar a vontade de Deus. E aí o que acontece, né? No verso 1 e no verso 2,
Ezequiel data essa palavra. E essa palavra, pela data que Ezequiel coloca para a gente, está em agosto de 591 a.C., aproximadamente 5 anos antes da queda definitiva de Jerusalém. Foi aquilo que eu te falei, 4, 5 anos, é o que está rolando aqui, nesse período aqui do episódio 17, episódio 18, episódio 16, tá mais ou menos nessa fase aqui, tá legal? Tranquilo? Bom. E aí ele diz, veio a minha palavra do Senhor. E ele faz questão de datar porque essa palavra, você vai entender que ela é especial. Ela é diferente das outras palavras. Ela não é uma parábola, ela não é uma lamentação, como nós vimos nos últimos episódios, ela é uma palavra diretiva, ela é uma palavra direta, tá bom? E aí o que acontece? Os anciãos chegam para consultar ao Senhor e o Senhor, Deus, fala com Ezequiel. Ezequiel, os anciãos vieram me consultar. Eles acham mesmo que eu vou responder alguma coisa para eles? Eles acham que eu vou me deixar consultar? Amado, por que Deus tem essa atitude de fazer essa colocação? Porque Deus, na verdade, está dizendo o seguinte, o que vai acontecer já está definido. Vamos fazer um lembrete aqui? Esse povo do exílio, eles tinham esperança de que esse exílio acabaria rápido, de que esse exílio acabaria mês que vem. Lembra do ano passado, gente? No início da pandemia? Quando começou esse inferno no mês de março, entre fevereiro e março? E aí muita gente falou assim, isso vai acabar, eu estou falando de fevereiro e março de 2020, né? Isso vai acabar daqui a um mês, daqui a 2 meses volta ao normal. Nós achávamos isso porque nós tínhamos ainda a visão lá da H1N1 que aconteceu, né? Algo próximo, né? Mas foi muito diferente. Hoje, setembro, 30 de setembro de 2021, eu não sei em que data você vai estar assistindo esse vídeo, mas 30 de setembro de 2021, nós ainda estamos vivendo uma pandemia. E com sérios riscos de uma nova variante, uma nova cepa, dúvidas no ar, mas graças a Deus, Deus tem nos sustentado, sabe? Apesar de muita tristeza, de ter visto muita gente ir embora, muita gente boa, muita gente linda, muita gente que a gente sente falta, eu agradeço a Deus pelo livramento e escape que o Brasil não teve. O Brasil não viu a pandemia que outros países viram, mortos enfileirados, tivemos muitos mortos aqui, tivemos muitos problemas aqui no Brasil, mas nós não chegamos a ver o que algumas nações viram, e Deus poupou, porque com o nosso saneamento básico, com a nossa educação, com a nossa higiene, meu Deus, era para ter sido algo catastrófico, algo muito triste, mas Deus nos preservou. E eu garanto a vocês que muito do que aconteceu no Brasil foi culpa política, por causa da politização dessa pandemia, e também por culpa da nossa teimosia, por culpa da nossa falta de cautela, do nosso cuidado, da nossa desobediência. Mas eu não estou aqui para falar disso. Talvez isso seja uma introdução do que a gente vai tratar aqui no capítulo 20. Mas eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui só para te relembrar que há um pouco mais de um ano atrás, em fevereiro, março de 2020, a gente pensava que ia acabar com 3 meses. Esses anciãos, essa liderança que estava perto do rio Quebar, esse segundo grupo que foi exilado junto com Ezequiel, eles também achavam que esse exílio ia acabar rapidamente, que esse exílio ia acabar em breve. Só que Deus estava dizendo para eles que não ia acabar em breve. Deus estava dizendo para eles que não adiantava consultar ele, porque ele já tinha determinado o que iria acontecer. Ele já havia determinado um juízo. Se você assistiu todos os episódios, Deus já havia determinado um juízo. Um juízo para redimir Judá, para redimir Jerusalém, representante em tal momento de todo Israel. Deus já havia determinado isso. Deus não iria mudar de ideia. E nós vamos confirmar isso hoje. Os anciãos chegam, né? E é a terceira vez que eles vão consultar o Senhor. Então, né? Talvez você não notou nos episódios passados, mas é a terceira vez que eles estão indo consultar a Deus para saber se o quadro mudou, para dar um jeitinho nas revelações do profeta. O profeta está sendo muito duro, mas não, a coisa não iria mudar. E aí Deus fala assim para Ezequiel: você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Deus pergunta umas 2 vezes isso para Ezequiel. Demonstra que Deus sim, ele nos julga, ele vai nos enquadrar. E às vezes através de profetas, através de homens de Deus.
Por que você está falando isso, pastor Alex? Porque a gente está vivendo a época do não julgueis. Os pastores mais sérios hoje, os pastores que são homens de Deus, os pastores que não estão diante do povo dele com interesse, quando eles vão pregar e quando eles vão falar uma grande verdade, vão falar contra o pecado, vão falar contra heresias, a primeira frase que sai no meio do povo: ah, pastor, não julgueis. Agora a gente vive a era do não julgueis, essa era da hipergraça, essa era do modernismo, do não pode julgar, não pode julgar, não pode julgar. Na verdade, o nosso não julgueis é uma justificativa para baixar o nível comportamental, para baixar o parâmetro comportamental que nós deveríamos manter quanto povo de Deus, enquanto povo de Deus. Deveríamos ter um nível comportamental um tanto quanto melhor. Não que nós sejamos melhores do que os outros, mas o nosso nível comportamental deveria ser digno de uma vida testemunhal, digno de uma vida de testemunho. O que eu estou querendo dizer na prática? Eu estou querendo dizer que uma pessoa que diz que abandona o pecado, que se converte e que agora passou a caminhar com Deus, passou a andar com Deus, ela precisa ter a identidade de Deus. Ela precisa ter uma vida que demonstre a presença desse Deus. Ela precisa ter uma vida de parâmetros corretos, de justiça, de verdade, sem mentiras na boca, nem mentirinhas brancas, um bom testemunho. Um bom testemunho que te leve a não cobiçar a mulher do próximo, um bom testemunho que te leve a não fazer coisas erradas, a não furtar materiais da tua empresa onde tu trabalha, um bom testemunho que te leve a levar uma palavra de esperança para as pessoas que estão adoentadas perto de você. E quando eu falo de doença, eu não estou falando de enfermidade, eu estou falando de doenças espirituais, pessoas que têm problemas crônicos em sua casa, nos seus casamentos, pessoas que não conseguem acabar as coisas que começam, pessoas que vivem interrompendo a sua trajetória, resetando, se auto-sabotando, e nós deveríamos ter uma palavra de esperança, uma palavra sim de bênção, uma palavra de restauração para essas pessoas, mas nós não temos uma vida testemunhal, uma vida desembaraçada, uma carta lida, como o apóstolo Paulo fala de vida, uma vida que exemplifique a vida que Jesus veio nos trazer, porque Jesus diz que veio nos trazer vida e vida com abundância. Bom, enfim. E aí Deus fala assim: você está preparado, filho do homem, para julgá-los? Então eu quero dizer para você o seguinte: tomara Deus que Ele levante na nossa nação muitos homens em condições de nos julgar, de dizer, olha, está errado, isso é pecado, e que caia por terra essa geração do mimimi, essa geração do não julgueis, essa geração que não aguenta ser confrontada, porque hoje é muito cômodo, amados. Essa geração hoje vive para não ser julgada, e isso é cômodo para alguns líderes, não julgar. Para quê? Porque eu quero que você esteja aqui, eu quero que seu ego seja massageado, eu quero que você seja confortado. Eu quero que você fique confortavelmente sobrevivendo com o seu pecado, com esse ambiente um pouco mais de penumbra, paredes mais escuras, ar-condicionado, uma palavra de autoajuda, uma palavra que te joga para cima, porque me interessa ter a tua produtividade aqui, porque estamos vivendo a era coach, e o coach, ele serve para levantar a tua produtividade, uma palavra de autoajuda. E não denunciamos o pecado, não falamos que você precisa mudar de rota, não dizemos que você precisa se arrepender, não falamos que você está em pecado, não falamos que esses erros que você cativa estão dominando sobre sua vida e que provavelmente você pensa que está livre, mas você é cativo do seu pecado, assim como Caim foi do dele. Eu sei que é forte, eu sei que é duro, mas essa é a verdade. O livro de Ezequiel ele vem trazendo essa proposta, estudos e confrontos vem trazendo essa proposta. Não me abandona não, eu te amo em nome de Jesus, tá bom? Não me abandona não, mas eu tenho que te falar a verdade. Eu te falo a verdade porque eu te amo. Amém, querido? Vai em Hebreus capítulo 12 que você vai entender o que Deus faz na minha e na sua vida. Amém, querido? E aí Deus faz essa pergunta e aí não tem jeito, Ezequiel abre a boca. Aí eu acredito que nesse momento é um daqueles momentos de concessão de Ezequiel, onde ele é permitido falar, porque ele está mudo. Ezequiel está mudo. É permitido falar. E aí o que acontece? Vão acontecer aqui 4
etapas de resumo. 4 etapas de resumo, tá? Deixa eu conferir aqui, na minha colinha aqui, tá? Né? 4 não. Vamos corrigir o pastor. São 5 etapas de resumo. Depois eu vou te falar por que eu falei 4. É porque tem 2 etapas que são da mesma geração. Deus começa a fazer um resumo da história de Israel. E é incrível esse resumo que Deus faz, porque Deus ele vai exatamente na história quando Israel sai do Egito. Quando Israel sai do Egito. A narrativa do resumo começa com Israel cativo no Egito. Ali Deus considera ele como um povo, porque Deus vai retirar ele de dentro do Egito. Pastor, por que Deus não fez esse resumo antes da época de Abraão? Porque da época de Abraão até a ida de José para o Egito, o povo de Israel não era considerado povo. O povo de Israel era uma família que tinha um patriarca, que era Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Foram 70 pessoas que entraram, aproximadamente, se a minha memória não me enganou, 70 pessoas que entraram no Egito, por intermédio de José, que já era governador. Aí é uma história que está em Gênesis. Se você quer entender Gênesis, vou tentar colocar um card aqui para a série Gênesis, tá bom? E aí você vai poder assistir toda a série Gênesis, desde o capítulo 1 até o capítulo 50. Eu vou te explicar, ou tentar te explicar, o livro de Gênesis. Tá bom, querido? E trazendo uma palavra para você, uma palavra boa, uma palavra de Deus. Bom, enfim, eles entram no Egito. E aí Deus começa o resumo dali, quando Deus vai tirá-los do Egito. Porque agora, 400 anos depois aproximadamente, eles estavam sob escravidão de Faraó. Estavam escravos no Egito. E o que eu quero que você entenda é que essa história que a gente vai ver em Êxodo, ela narra a nossa vida de escravidão nos nossos dias. Então essa palavra aqui de Ezequiel, onde ele está resumindo a retirada do povo do Egito, a caminhada do povo no deserto, serve para mim e para você também, querido. E aí, do verso 5 ao verso 8, ele começa a falar, Deus vai falar com a geração do Egito. No dia em que escolhi Israel, ou seja, ele agora já está falando com a nação, porque ele vai. Por que ele fala que escolheu? Porque ele vai tirar Israel de dentro do Egito. Jurei. E esse juramento tem 3 etapas. Esse juramento, ele é demonstrado em 3 dimensões. Deus diz que jurou nessa data, dizendo, eu sou o Senhor, seu Deus. Ele nos adotou. Jurei tirá-los do Egito e levá-los a uma terra prometida. Amado, esse jurei significa compromisso. Quem somos nós para Deus ter um compromisso com a minha vida e com a tua vida? Mas mesmo nessa miserabilidade carnal de vida, Deus, ele ainda faz aliança conosco. Ele ainda tem compromisso comigo e com você. Ele não esqueceu do que nos prometeu. Ele não esqueceu do que me prometeu. Ele não esqueceu do que te prometeu. Deus, ele tem um compromisso. Só que o compromisso de Deus traz responsabilidade para ambas as partes. Não só para a parte dele, que ele vai cumprir, mas traz responsabilidade para a minha parte, que geralmente eu não cumpro. E é aqui que a gente vai ver a nossa história se repetindo. Então Deus, ele quando diz que jura, ali entre o verso 5 e 8, você vai ler, quem leu vai entender o que eu estou falando, ele jura e ele demonstra, ele expressa esse juramento dele, esse compromisso dele em 3 dimensões. Eu sou o Senhor, seu Deus. Agora entenda esse detalhe para Deus. Quando ele se apresenta como nosso Deus, ele não está demonstrando uma soberania tão somente. Não. Ele está empenhando um compromisso de nos adotar. Você consegue entender a tua adoção em Cristo Jesus debaixo do empenho de que palavra que ela está? Do compromisso, do peso, da confiabilidade, da fidelidade de Deus, onde essa palavra está quando ele diz que eu te escolhi. Por isso que a gente precisa dizer com muito orgulho que nós não escolhemos Jesus, ele que nos escolheu. Ele que nos escolheu. Fale isso com muito orgulho, porque isso faz parte do juramento, da palavra empenhada de Deus, um compromisso que não muda. E que uma vez que ele fez esse compromisso não será desfeito. Ele jurou tirá-los do Egito, ou seja, libertá-los. Deus também nos prometeu nos libertar. Um dia fomos libertos do pecado e ainda estamos nesse processo. Haverá um dia em que nós não conheceremos mais o poder do pecado nas nossas vidas.
O que é corruptível se tornará incorruptível. E nós não lembraremos mais do Egito. Você pode glorificar aí onde você está, porque é fiel essa palavra. Levá-los à terra prometida. Oh, amado. Eu tenho comentado com algumas pessoas que Maranata, vem Jesus, porque os dias estão muito difíceis. Eu quero ir para essa terra prometida, eu quero ir para esse lugar que Jesus foi nos preparar. Quando Jesus começa a falar para os seus discípulos, olha, eu vou ter que ir, eu vou ter que deixar vocês. Eles, mas para onde que tu vai? Que é isso? Tu está indo para onde? Vou preparar-vos lugar. Esse lugar que Jesus falou equivale à terra prometida para nós, nos dias de hoje. Me dei a conhecer, Deus vai falar entre os 5 e 8, me dei a conhecer. Me dei a conhecer. Deus se revelou a mim, se revelou a você, se revelou àquele povo que estava no Egito. Através dos sinais, através dos prodígios. Talvez você esteja pensando, pastor, mas e agora? Como é que fica? Na época de Jesus, ele também se deu a conhecer através de sinais e prodígios. Nos nossos dias, ele também se dá a conhecer através de sinais e prodígios. Talvez você esteja se perguntando, aonde estão os sinais e prodígios? Existem. Você encontrar, por exemplo, essa palavra aqui por acaso e achar que isso aqui é um acaso, você encontrar essa palavra, e eu nem sei com quem que eu estou falando, creia, é um sinal de Deus para você. Eu não sou nada, eu estou aqui gravando um vídeo. Nem seguidor direito eu tenho. Me viu comemorando 200 seguidores importantes para a minha vida, mas que não chega nem perto dos seguidores dos heréticos aí? Só de você estar aqui assistindo, ouvindo essa palavra, para você que vai entrar hoje no teu coração, creia que são sinal de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que foram curadas? Quantas pessoas nós conhecemos que antes de encontrar Jesus tinham a vida totalmente arrebentada e hoje tem vida e vida com abundância? E eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando dessa falsa prosperidade, eu não estou falando de vitórias transitórias, não. Eu estou falando de vida diferente, de vida de vitória, de vida com abundância, de vida plena. Eu estou falando de gente que se tornou rei em vida, gente que se tornou sacerdote em vida, gente que é nação santa, raça eleita. É disso que eu estou falando. A nossa vida mudou. Tá aí os sinais e os prodígios. Além dos sinais e prodígios que a gente vê acontecer. Além dos sinais e prodígios que a gente vê acontecer. Me dei a conhecer, Deus fala isso. E ele pede, joguem suas abominações fora. Joguem suas abominações fora. E ele dá uma característica que ele fala, abominações que agradam os seus olhos. Cuidado, amado. Cuidado, porque a gente tem andado agarrado com abominações que agradam os nossos olhos. A gente tem andado agarrado com abominações que agradam os nossos olhos. Quando Deus falou isso para essa primeira geração que estava no Egito, ele estava falando, olha, joga fora o que vocês aprenderam no Egito, joga fora o que vocês aprenderam no mundo, joga fora o que vocês aprenderam nessa vida que vocês estão levando. Eu vou dar uma nova vida para vocês. E é o que acontece conosco quando ele nos liberta do nosso Egito, quando ele nos tira da escravidão do pecado, ele fala, joga fora o que agrada aos teus olhos. Então, amado, cuidado, porque nem tudo que você acha que é agradável aos teus olhos, nem tudo que você acha que é agradável, que é bom para você, vai te levar para ter vida. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final é de morte. E aí Deus fecha do 5 ao 8 falando, mas eles se rebelaram. Ninguém jogava fora as suas abominações. Porque nós somos assim. Na hora H, na hora de cumprir a nossa parte no juramento, nós não jogamos as nossas abominações fora. Queremos sim continuar achando que o reino de Deus é a minha vida material, achando que o reino de Deus é um carro zero, achando que o reino de Deus é uma casa própria, achando que o reino de Deus é a minha prosperidade financeira, achando que o reino de Deus é uma promoção no emprego, achando que o reino de Deus é um reconhecimento social. Ele nos chamou para viver a eternidade com Ele. Só vai estar apto para viver a eternidade com Ele quem for adorador e que o adore em espírito e em verdade. Deus tem procurado pessoas que não queiram morar com Ele na eternidade porque Ele é rico e tem algo para te oferecer, não. Ou porque Ele pode te livrar do inferno, não. Deus tem procurado pessoas que querem viver a eternidade com Ele porque o adoram, porque o amam, porque não sabem mais viver sem Deus. Se você se classifica nesse grupo, seja bem-vindo à eternidade. É esse grupo que Deus tem procurado.
E aí de 9 a 13 ele vai falar da saída, do êxodo, da saída do Egito. Mas agir por amor. Ele começa, do versículo 9, ele começa, mas agir por amor. E não quis profanar o meu santo nome, porque se Deus destrói aquele povo na saída do Egito, todo mundo ia ficar falando que Deus é esse que tira o povo do Egito e destrói. Era melhor ter deixado esse povo aqui. Ele tira eles da terra do Egito e leva para o deserto, porque nem sempre deserto é lugar ruim. Eu estou preparando uma série de palavras e eu vou falar sobre o deserto. Eu vou falar sobre o deserto. O deserto nem sempre é um lugar ruim. Deles a conhecer os meus estatutos e os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá se os cumprir. Claro que Deus está falando aqui sobre estatutos e juízos, ele está falando especificamente da lei, ele está falando especificamente dos mandamentos que ele deu. Mas eu acho interessante duas coisas aqui. Muito embora a gente esteja vivendo na era da graça, na nova aliança, o nosso comportamento ele está acima da lei. O fato dele estar acima da lei não significa que essa lei sumiu, foi revogada, mas significa que o nosso comportamento ele segue acima, um nível acima da lei. Ou seja, significa que o nosso comportamento ele tem parâmetro. E se não há mudança de comportamento, infelizmente, a gente está infringindo muito mais esse comportamento e, obviamente, pecando e quebrando todas as leis. E aí Deus fala aqui que pelos quais todo ser humano viverá se o cumprir. Acontece que se nós queremos andar com Deus, nós temos que obedecer, nós temos que cumprir os seus preceitos. Talvez hoje a gente não ande com a lei mosaica embaixo do braço e não há necessidade disso, porque Cristo é muito maior do que isso. Mas o nível de comportamento digno do Cristo em que nós acreditamos nos leva a ter um parâmetro comportamental muito maior do que qualquer lei. Então creia que se você crê em Jesus Cristo e vive uma vida digna de acordo com os preceitos, aonde a lei, os juízos, os preceitos, os princípios, as premissas estão resumidas em Cristo Jesus, porque apontaram para Cristo Jesus, você vai viver com Ele. Mas senão você não vai viver. Deles o sábado para servir de sinal entre mim e eles. Marcos capítulo 2, verso 27, Jesus vai falar exatamente sobre isso. Ele vai falar sobre o sábado. Por quê? Porque até então o homem do Velho Testamento acha que o sábado era uma obrigatoriedade para ser cumprida, mas não. O sábado era uma marca de aliança entre Deus e o homem. Ele estava dizendo assim, olha, eu tirei vocês do Egito, guardem o sábado para me adorar. Vocês vão descansar, por quê? Vocês são meu povo, da minha propriedade, e eu, dono de vocês, posso dar folga para vocês. Vocês não serão mais escravos que trabalham de domingo a domingo, mas vocês terão um dia para me santificar. Vocês terão um dia que quando vocês descansam nesse dia, todas as nações vão olhar para vocês e vão falar, esse povo é aquele povo do Deus Altíssimo que descansou no sétimo dia quando acabou de fazer a sua criação. Esse povo carrega a marca do Deus Altíssimo. Eles têm o privilégio de descansar e não morrem, não deixam de ganhar seus valores, comem do melhor da terra por causa da fidelidade que possuem com Deus. Era para isso que serviu o sábado. Santificar o sábado não significa, queridos, guardar o sábado como algumas denominações acham que é. Não podem trabalhar no sábado, não podem fazer nada no sábado. Isso é um preceito judaico, arcaico e equivocado. Porque Jesus entra em Marcos capítulo 2, você vai ver Jesus entrando no meio da plantação e comendo. E quando os fariseus, que tinham essa coisa de julgar, de apontar o dedo, né, para aquilo que estava correto, e é esse que é o não julgueis, né, para julgar aquilo que está correto, não tem como, não tem por que você julgar o que está correto. Jesus fala para eles, olha, o sábado foi criado por causa do homem. O sábado foi criado por causa do homem, e não o homem foi criado por causa do sábado. Ou seja, Jesus quebra um paradigma, Jesus está falando, olha, o sábado foi estabelecido para que esse homem tivesse um descanso como marca da aliança dele com Deus. E não, o homem foi criado para obedecer um sábado de um Deus que tem uma ideia do nada, de ter um dia só para ele. Não. Você consegue compreender o que é santificar o sábado? Mas eles se rebelaram na entrada do deserto, lá no deserto. E aí continua. O povo entrou no deserto, e aí a gente está falando agora daquele povo que peregrinou no deserto. Agora a gente está na terceira
do terceiro resumo, a gente continua falando desse povo que saiu do Egito, que eu acabei de falar. Mas as mesmas coisas vão acontecer, porque Deus vai entrar entre o versículo 14 e o versículo 17, mas agir por amor. No deserto jurei que não levaria eles para a terra. Essa é a geração que vai morrer no deserto, que Deus vai falar, não vou levar eles, porque eles fizeram todas aquela problemática lá no deserto, se rebelaram no deserto. Então eles não entrariam na terra prometida. Isso não tem a ver com salvação, isso tem a ver com não entrar naquela terra física, prometida, física. O pacto que Deus havia tido com aquela nação estava sendo quebrado por causa de desobediência de novo. Eles não santificaram o nome do Senhor, eles continuaram com os ídolos, eles continuaram com a idolatria, eles não guardaram os mandamentos, eles agora já tinham os mandamentos. E aí Deus fecha lá no versículo 17, mas meus olhos tiveram piedade deles e eu não os destruí, nem os consumi no meu deserto. E aí Deus entra para falar agora da geração dos filhos desse povo que morreu no deserto, entre o verso 18 e o verso 21. Ele fala o seguinte, então eu disse aos seus filhos, ou seja, aqui a gente já está falando da segunda geração do deserto, entre o verso 18 e 21. Então disse aos seus filhos, isso significa que ele não está falando mais com os pais, porque os pais que saíram do Egito e entraram no deserto, que é o que a gente vem falando até agora, esses ficaram no deserto. Não andem nos estatutos dos seus pais, não andem nos seus juízos, não se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos, santifiquem o meu sábado. Ou seja, aprenda da minha lei para que vocês não errem, porque naquela época a lei tinha esse objetivo, essa característica. Aguardem os meus juízos, ou seja, guardar os juízos de Deus é entender como os juízos de Deus funcionam para que você possa ter bom senso também, vendo o que a consequência ruim pode trazer na vida de um ser humano quando ele peca, quando ele quebra a lei, quando ele sai dos parâmetros comportamentais. Mas também os filhos se rebelaram contra Deus. Vai falar lá no verso 21. Aí entre o verso 22 e 26, Deus vai falar uma segunda parte com essa continuidade dessa geração que está no deserto, que vai entrar na terra prometida. Ele vai falar, mas contive minha mão e agi por amor. Você reparou que cada vez que Deus fala de um resumo desse, ele se conteve e ele age por amor? Deus, ele sempre age por amor conosco. Se eu estou vivo pregando, falando, gravando esse vídeo, se você está aí me assistindo, saiba que não é mérito nem meu nem seu. Nós não fomos bonzinhos por estarmos aqui. Nós não fizemos boas ações para estarmos aqui. Todos os dias, acorde sabendo que Deus nos permite o privilégio de acordarmos vivos, respirando, porque Ele nos ama. E cada vez que você acorda vivo, respirando, é uma oportunidade de você cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Amém, querido? Ele entra nessa segunda parte e fala, mas contive a minha mão, agi por amor. Mais uma vez no deserto, jurei que eu ia dispersá-los. Os mesmos motivos que os pais de vocês me fizeram dispersar, eu também vou dispersar vocês. Vocês não guardaram os meus estatutos, não guardaram os meus juízos, não santificaram os meus sábados e continuam contaminados com os ídolos. E aí Deus acrescenta um detalhe aqui, lhes dei estatutos que não eram bons, no verso 25. Mas ele explica no 26, porque eu sei que vai ter gente aí pulando. Isso aqui é daquele negócio da doutrina, né? Determinista, né? Deus, ele é o autor do bem e do mal. Não, no 26 explica. Eu permiti que vocês se contaminassem com suas dádivas, queimassem os seus primogênitos. Permiti que vocês fossem horrorizados. Eu já falei isso aqui em outros episódios e vou tornar a repetir. Eu estou caminhando para o fim do vídeo. Eu já falei isso em outros episódios e vou repetir aqui. Quando nós caminhamos na direção de Deus, até essa caminhada nossa, essa decisão de caminhar na direção de Deus, vem da graça preveniente, vem da graça que Deus previu, da graça que Deus providenciou para que nós fôssemos até Ele. Se Deus nos abandonar nos nossos pensamentos, nós seremos incapacitados a procurar Deus. Vamos procurar o mal, vamos procurar o pecado. Isso é bíblico, é teológico, talvez você não entenda. Se não entender, escreve aqui embaixo no comentário
que eu tento te explicar através de outro vídeo. Mas se Deus nos abandonar nos nossos próprios pensamentos, nós nunca teremos condições e nem capacidade de chegarmos até Ele. Nós precisamos que Ele nos atraia para Ele. Nós precisamos dele. Por isso, quando fala no 25 que Deus deu estatutos enganosos, para eles, não é que Deus enganou eles e fez o mal, não. Deus permitiu que eles se misturassem com os estatutos das religiões pagãs que haviam ali ao redor da terra prometida. Portanto, fale a casa de Israel, 27. Portanto, fale a casa de Israel. Quer dizer, ele fez esse resumo não como resposta aos anciãos, mas como uma forma de mostrar para eles que eles não merecem resposta. Como eu não mereço resposta, como você não merece resposta. Mas tem uma outra questão aqui também. Quando Deus faz o resumo desse passado do povo de Israel, ele está querendo dizer o seguinte: eu conheço o teu passado. Eu sei de onde você veio. Eu sei de onde eu te tirei. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus conhece o passado do pastor Alex, ele sabe de onde ele me tirou. E ele me tirou de muita coisa ruim. Ele conhece o teu passado. Ele conhece de onde você veio, ele conhece a sua origem. Provavelmente te tirou de muita coisa ruim. Talvez você esteja pensando, mas pastor, eu não roubei, eu não matei, eu não fiz, eu não aconteci, porque nós achamos que aqueles pecados que se consideram crimes penalmente no Código Penal são pecados, né? Ou consideramos os pecados capitais da Bíblia, a luxúria, a vaidade, a gula, a preguiça, ou quem sabe a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é isso? Não, querido. Pecado é tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Não existe pecadinho nem pecadão. Existem consequênciazinhas e consequências zonas. Mas pecadinho e pecadão não existe. Então eu mesmo não tendo matado, não tendo roubado, não tendo assassinado, não tendo furtado, eu mesmo não tendo sido estelionatário, eu mesmo tendo sido uma pessoa boa, honesta, eu preciso de Deus. Porque se Ele me abandona nos meus pensamentos, eu teria ficado pelo meio do caminho e caído em desgraça. E é isso que eu quero que você entenda. Ele conhece o nosso passado e a nossa origem. E é de lá que Ele nos resgata. E hoje essa palavra é para te dizer que Ele conhece o meu passado, o teu passado, e é de lá que Ele nos resgata. E quando Ele nos resgata, Ele faz igual Ele fez com esse povo. Ele vai nos levar para um lugar melhor. Ele vai nos levar para um lugar onde possamos adorá-lo em espírito e em verdade, conforme eu falei no início desse vídeo aqui. E aí, amados, Ele fala o seguinte... Quando eu lhes introduzi na terra, eu já estou terminando, no verso 28, ele fala: em qualquer lugar por onde vocês viam um monte alto, uma árvore frondosa, vocês ofereciam seus sacrifícios, vocês matavam seus primogênitos, vocês ofertavam ofertas provocantes, vocês queimavam aromas agradáveis, incensos, e vocês faziam as suas libações aos seus ídolos, porque somos assim. Esse povo, a partir do verso 28, tinha entrado na terra prometida, ou seja, a parte que Deus jurou, Ele cumpriu. Aquela terceira dimensão que eu falei lá do compromisso dele, que era levá-los até a terra prometida, Deus cumpriu. Mas cadê o cumprimento do povo? Em ser propriedade do Deus que jurou logo que era o nosso Deus, o nosso dono, o nosso Criador. E aí no verso 29, Deus vai fazer uma pergunta peculiar. Ele fala assim: que lugar é esse onde vocês vão? Que eram esses lugares, os montes altos, procurar árvores frondosas para fazer sacrifício. E isso me lembra Gênesis capítulo 3, quando Deus entra no jardim, o homem já tinha comido do fruto, já tinha pecado. Deus chama pelo homem: Adão, Adão, aonde você está? E aí Adão fala: ouvi a tua voz e me escondi porque estava nu. E Deus pergunta: quem te disse que tu estava nu? Essa forma de Deus sondar antes de trazer o juízo é de um pai. É de um pai, não é de um Deus tirano, é de um pai que procura saber as razões pelas quais nós caímos em desgraça. E o verso 29, Deus vira e fala: que lugar é esse onde vocês vão? Deus sabe que eles estão indo para queimar incenso, para oferecer sacrifício, mas Deus, na sua infinita misericórdia, quer saber deles. Que lugar é esse para onde vocês estão indo? Será que vocês aprenderam com seus pais? No verso 30. Mesmo vocês ainda fazendo essas coisas, devo deixar que me consultem? Verso 31, Deus vai falar isso. E aí no verso 32, Deus vai falar uma coisa interessante. Ele vai falar: o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Seremos... O que tinha na mente desses anciãos? Seremos como as nações.
como os povos da terra, adorando árvores e pedras, está no verso 32. A pergunta debochada é minha. Lá no texto não tem questionamento. Deus só afirma o seguinte: o que vocês têm em mente jamais acontecerá. E o que tinha na mente daqueles anciãos? Seremos como as nações, como os povos da terra, adorando árvores e pedras. Porque eles achavam que isso era uma referência religiosa para a época. E nós, nos nossos dias, estamos sendo levados também por referências ideológicas, referências teológicas equivocadas, enganos, engodos. Estamos sendo carregados pelo nosso desejo, pelas nossas vaidades, por tudo que queremos. Somos carregados por elas também. E achamos que vamos ser como esses homens proeminentes. Os nossos nomes se tornarão célebres, como desejou Nimrod, lá em Gênesis. Queremos ser, queremos ter, queremos fazer, mas não deixamos Deus, através do seu Santo Espírito, transformar o nosso ser, o nosso íntimo. Antes de ter ou fazer, amado, deixe Deus transformar o seu ser. E aí você vai conseguir ser aquela criatura que ele sonhou para o propósito dele. No verso 33, do verso 33 até o verso 38, fica claro que vai vir um juízo futuro. E ali está se falando do já, que é a queda de Jerusalém, um pouco pós a queda de Jerusalém, e ainda não, porque começa a falar de um momento futuro, talvez que aponte para o fim dos tempos, as últimas coisas. Porque ele fala que ele faz um paralelo com a primeira narrativa quando ele tira o povo do Egito. Ele vai fazer uma paralela, tá? Do verso 33 ao verso 38, ele vai fazer um paralelo, como se ele voltasse na narração quando ele tira o povo do Egito. E aí ele fala: vou levá-los para o deserto das nações. Como entrei em juízo com seus pais, eu entrarei com vocês. Né? Deus vai falar isso, Deus está dizendo que vai fazer. Então ele está fazendo um paralelo com aquela parte do deserto. Só que ele diz que as ovelhas passarão por baixo do seu cajado, ou seja, ele escolherá, ele separará as ovelhas, ele irá cuidar das suas ovelhas, ele terá o controle sobre as nossas vidas. Por isso que a gente fala que talvez aponte para um momento futuro. Então é o já e ainda não. Aconteceu parte dessa profecia, do verso 33 ao 38, já na queda de Jerusalém, que está para acontecer aí com 5 anos à frente, aproximadamente, e tem a parte que aponta para o futuro, para as últimas coisas. E do verso 39 ao verso 44, ele vai dizer: quanto a vocês, ó casa de Israel, que foi o que eu li aqui na introdução desse vídeo. Se você quiser, volta lá no início que eu li esse texto. Quanto a vocês, ó casa de Israel. E ele, quando ele fala quanto a vocês, ó casa de Israel, parece que ele divide os dois momentos de juízo e de cuidado. O do verso 33 ao verso 38, e agora ele está falando diretamente com a casa de Israel, com seus escolhidos. Ele está falando, olha, do 39 ao 44. Quanto a vocês, ó casa de Israel. Ele divide. Ele agora vai tratar da parte da adoração desse povo. Ele vai falar assim: vocês não vão mais adorar outros deuses por aí, em montes altos e árvores frondosas, queimar incenso, matar seus primogênitos, porque eu governarei sobre o monte alto em Jerusalém. E nós iremos até esse monte. Se nós ainda estivermos aqui, já não estivermos com o Pai, nós vamos assistir isso. Ele estará, porque isso aqui aponta para o tempo que estava acontecendo, mas principalmente do 39 para o 44 aponta para as últimas coisas, onde nós esperamos a segunda vinda de Cristo, governando sobre as nações. Eu vou parar no 44, porque na verdade do 45 em diante, apesar de ser o capítulo 20, faz parte do capítulo 21. E a gente se vê no próximo episódio. E eu quero te falar, continua me amando. Essa palavra não é para te deixar para baixo, mas é uma palavra para te dizer que a gente tem conserto e que Deus deseja nos cuidar de cada um de nós, nos tirar do Egito. Mas para isso, nós precisamos abandonar as nossas abominações, abominar aquilo que agrada os nossos olhos, como o texto fala, e sim, mudar o nosso comportamento. Quando mudamos o nosso comportamento, é como se estivéssemos atentando para os seus preceitos, mandamentos, juízos. Estamos atentos a isso. Só que hoje nós temos a graça, e a graça nos dá condições de mudar de comportamento. Em Cristo Jesus. Amém, queridos? Fica com Jesus, amado.